Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Om Bhurbhuva Suvah Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayate. Namastê, André, boa noite. Harion. Tudo tranquilo? Na paz? Vamos falar hoje sobre o Anahata Chakra. Chakra extremamente importante. Está me ouvindo legal, André? Como é que tá o som? Tá legal? Show. Então já vou aproveitar e já vou te chamar aqui para a gente já ir começando devagarzinho, bater um papo. Não tem problema nenhum. Já vai começando. Quando o pessoal entrar, já estamos aqui, ó. Sempre entra. Não, sempre não, às vezes. Pô, não teve uma vez que entrou com a câmera no lugar certo. É porque você é convidada. Quando inicialmente você entra, aí fica mais fácil, né? Parece que você tem até uma grande habilidade porque você já entra com a câmera preparada. E aí, tudo bem? Tudo Como é que bem. como é que tá indo a semana? Tudo tranquilo? Semana tá bombando, Alexandre. Haja narrata para tanta coisa. Antes Muita de entrar atividade, agora, uma né? amiga minha ligou, tá com uma situação de urgência de saúde mental e assim tá a vida, né? Tá Eu bem? estava conversando com os alunos agora. É muito importante, né? Eu procuro passar para eles isso. E a gente tem que ter um pouco de compaixão com nós mesmos, né? Porque é um período difícil, né? Eu nunca imaginei, eu já tinha lido sobre algumas pandemias, né? E eu nunca tinha imaginado passar por uma pandemia, né? E essa incerteza, né? Sobre a questão da vida e da morte, será que chegou meu dia? Isso perturba muito as pessoas, né? Eu estava até conversando com o pessoal, com os alunos ontem, eu li um pensamento e eu estava falando para eles sobre a questão do tabu. Como é que nós produzimos tabu sem perceber, sem percebermos. Porque muitas vezes são proibições, né? Coisas que não são conversadas, coisas que não são nem pensadas, porque é um tabu. E tabu, se você parar para analisar, é uma supervalorização de algo. Não é que não tenha valor. Mas quando você supervaloriza, não fala isso não, que isso aí pode atrair, pode dar um problema. Eu lembro da minha infância que a palavra câncer, nem se referindo ao signo, podia ser falada, podia ser dita. Então, quer dizer, as pessoas, muitas vezes, elas criam os tabus e perpetuam esses tabus, né? Se você não tiver aí um pensamento, boa noite, namastê. Se você não tiver um pensamento crítico, né? E uma mente reflexiva, para você cortar esse tipo de situação, saber, por que eu tenho esse tabu?
que eu faço isso? Por que eu dou valor a isso? Né? Você perpetua aquilo, né? Simplesmente vai replicando o que a tua ancestralidade passou para você. Não passou por maldade, mas passou. Isso é que importa, né? Bom, vamos conversar então sobre o coração, né? É o chakra do coração. Coração. Haja coração. Haja coração. Haja coração. Esse chakra, anahata, ele quando você tem, ele tá bem energizado, né? Você tem sentimento de valorização do seu eu, né? Então, você nem está supervalorizando, nem está desvalorizando o seu eu. Porque tem pessoas que fazem as duas coisas, né? Supervalorizam e desvalorizam, né? Então, você tem uma valorização do que você tem. E isso é interessante porque são atributos que o Anahata vai estar passando para a gente. Namastê, boa noite. Que é alegria, autoridade, uma visão de Deus, de um Deus pessoal até. Namastê, boa noite. E também um sentido de unidade em relação à vida, né? E o que acontece é essa consciência, né? Ressignificando histórias, é legal. É legal, né? Então, oi, Rogério. Rogério eu conheço, Alexandre. Sim, eu vi ele entrando. Então, essa ideia de uma personalidade que tem por característica a generosidade e o altruísmo, né? Então, essas características, infelizmente, na nossa sociedade, há uma certa carência no sentido de liderança. Mas o altruísmo e a generosidade é exatamente aquilo que marca... Boa noite, Namastê. Aquilo que marca um líder nato, né? Um líder nato. Então, isso é interessante, esse comentário, porque, de certo modo, cai por terra aquela história de que o Alexandre, a Andréia, o Rogério, a Paula, vieram predestinados para ser um líder. Cai por terra isso. Se você energizar o teu anahata, você naturalmente começa a se tornar uma pessoa de liderança. E, vê bem, não é por força, por brutalidade, nada disso. É simplesmente por generosidade e altruísmo. São as marcas que levam esse chakra a levar você a um estado de liderança, né? Então, se isso fosse levado em consideração, por exemplo, nas empresas, provavelmente o relacionamento das equipes, né, que são todos humanos, seria muito diferente do que são. Então, muita competição não ocorreria, né? Uma série de conflitos seriam evitados, porque esse exemplo que o líder dá do altruísmo e da generosidade, ele termina contaminando as pessoas, né? Da mesma maneira que uma pessoa egoísta, né, uma pessoa arrogante, também contamina o ambiente, né, com essa energia. Diga lá, Andréia. Não, engraçado, eu não sei se vai ter a ver, mas enquanto você estava falando, que eu fiquei muito com a coisa do anahata, né, de ser aqui nesse centro do peito mesmo. E a gente estava falando da questão da pandemia um pouquinho antes, e engraçado que eu já estava pensando nisso, que uma das coisas que me chamou muita atenção na época da pandemia é que você teve muito caso de saúde mental, né? Assim, Sim. Explodiu. E tinham duas características muito específicas, pelo menos do que chegava para mim, né, em termos de saúde mental. Eram surtos dissociativos, como um surto psicótico, que é uma dissociação de si, né? Você não se reconhece. É como se você fizesse uma interrupção de tal maneira que você faz coisas que você não lembra que fez. E essas coisas, para quem está de fora, parece desconexo. É quase como um surto psicótico, mas tem diferença. E a outra é a ansiedade, Alexandre. E era um transtorno ansioso muito ligado a essa compressão no anahata. Entendi. Das pessoas acharem que iam sufocar, disparo, opressão no peito. Sim. Pois é. E aí, você falando, eu fico pensando assim, né? Pode ser uma pergunta maluca, mas assim, qual a relação que pode ter? Porque a pandemia, ela produziu esse mal-estar. Sim. Né? As pessoas antes não estavam com ele. Tem alguma coisa que veio de fora, que foi a pandemia.
esse risco iminente de morte, um inimigo invisível que você não sabe, você podia estar trancado dentro de casa com o inimigo, bastava entrar um negócio de fora, sei lá. Claro, Então, claro, com assim, certeza. não é? A gente não Algo que sabia. você não vê, algo que você não vê, não, micróbio, você não vê. Exatamente. Sim. E aí, assim, uma produção de sofrimento era no Anahata, desta maneira, né? Que é a compressão de não conseguir respirar, do coração sair pela boca. Então, Sim. assim, aí eu te pergunto, como é que a pandemia, esses sintomas podem se conectar com as características do Anahata? Olha, de certo modo, as nossas cidades, elas não são ambientes assim muito hospitaleiros, vamos botar assim. Porque existem situações de violência e existem situações que eu estava até comentando sobre isso hoje. Hoje eu falei sobre isso ontem, falei sobre isso hoje, que é um sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, ele não precisa ser uma rejeição afetiva. Ah, eu gostei de você e você me rejeita. Não precisa ser isso. Pode ser uma proposta de trabalho. Quero esse emprego, mas só tem uma vaga. E tem mais 5 pessoas tentando a mesma vaga que eu. Alguém vai ser rejeitado. Então, se eu não consigo lidar com isso, a pessoa vai ficando meio que receosa de ter experiências. Ela vai ficando até com medo de experimentar. E aí, o que acontece? Fisicamente, porque, para quem não sabe, o Hatha Yoga, ele funciona como uma via de mão dupla. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Namastê. Então, o que acontece? À medida em que eu vou recebendo as rejeições e eu não vou sabendo como lidar com elas, e eu não estou falando isso da pandemia em si, não. Fora a pandemia. Já é a questão das cidades, simplesmente. O que eu vou fazendo com o meu corpo físico? Eu vou, o meu ombro vai rodando porque o meu coração vai indo para dentro. Eu vou escondendo o meu emocional porque eu recebo muita rejeição e eu não sei como lidar com isso. E na minha opinião, tá? Que eu vou falar agora, é o seguinte, eu acho que isso tem uma relação, porque quando nós viemos para as cidades, saímos das aldeias, né, dos grupos tribais, e viemos para as cidades, os ritos de passagem foram esquecidos. Então nós tínhamos ritos de passagem, outrora, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Como esses ritos de passagem eles são meio que perdidos, não é um processo de preparação para que eu enfrente as próximas etapas. Então tudo é muito novo, tudo é muito ameaçador para mim. Eu não me preparei psicologicamente, emocionalmente para estar lidando com aquelas situações. Então até essa conversa de um homem ou de uma mulher mais vivida comigo que sou mais jovem, dela me dar uma ideia do que eu vou passar, como é que vai ser a experiência daqui para frente. Olha, se você quiser ser pai, você vai ter que ter esse tipo de atitude. Esse tipo de coisa foi esquecido. Então eu não me preparo para estar lidando com essas adversidades, essas situações. Eu caio de paraquedas. Ninguém me fala nada, eu simplesmente caio. E aí eu tenho muita dificuldade, né? Então, por exemplo, eu fico pensando, eu dei até isso como exemplo hoje. Uma pessoa que passa um ano inteiro sendo rejeitada de N formas, cara, eu acho até que faz sentido ela começar a questionar se vale a pena viver. Tá entendendo? Porque ela não está conseguindo lidar com isso. Isso talvez explique muitos casos de suicídio. Entendeu? Porque é uma coisa silenciosa. Às vezes você tem até vergonha de trocar com alguém isso. Não precisa ser um psicólogo ou um professor de yoga. Pode ser um amigo, uma amiga. Né? Você escutar, falar essa troca. Até para você ver que você não é o centro das rejeições. Porque parece, né, quando a pessoa está mais sensível, que tudo converge para ela, né? O mundo inteiro rejeita ela. Mas não, a rejeição come solto para todo mundo o tempo todo. Não é uma coisa específica para a gente. E às vezes, eu até falei isso, existe aquela rejeição, como eu falei no caso da empresa, que ela é impessoal. Não é dirigida para você. Teu currículo é bom a beça. Mas olha só, eu sou de RH. Eu trabalho nessa empresa. Eu tenho que defender os interesses da empresa. Eles querem uma pessoa com um currículo bom, mas com o perfil dela, daquela outra pessoa ali. O currículo dela não é tão bom quanto o teu, mas o perfil dela para a empresa é mais interessante. Por isso que eu faço a escolha por ela.
não é pelo teu currículo. Entendeu? E como isso muitas vezes não é explicado, a decepção muitas vezes é grande, né? Você, inclusive, tem um fenômeno disso, tinha até um quadro no Jô Soares, quando uma pessoa tem muita capacitação, um currículo muito forte, ela às vezes tem dificuldade para conseguir emprego. Ou consegue um subemprego. Porque o cara não tem como pagar o que o currículo dela merece. Que não deixa de ser um outro tipo de rejeição. Aí a pessoa até se pergunta, porra, para que eu estudei tanto, cara? Para que eu estudei tanto? Sabe? Mas enfim. E aí essa questão que eu falei agora do para que eu estudei tanto, isso aí já é outro assunto, que um dia a gente pode fazer uma live sobre trabalho, até o pessoal saber o porquê que a gente trabalha, né? Qual é a finalidade do trabalho. E até isso o yoga explica, né? Mas eu não sei se tu entendeu a ideia do yoga nesse sentido. E é lógico, como você fez o comentário sobre a pandemia, eu acho que isso foi um agravante. A pandemia foi um agravante desse estado que já existia. Por isso a opressão no peito, a dificuldade para respirar, entendeu? Então é um negócio mais complicado, né? Esse estado de compressão que você fez, né? Estado de compressão, a pessoa se sentiu oprimida. Eu estava até conversando com uma menina hoje, falando sobre isso. Eu não sei se vocês já viram que tem pessoas que usam bebedouros e às vezes acontece de ter limo, ter alguma coisinha, né? Uma sujeirinha. Pô, você olha aquilo ali, cara, descarta aquela água, enche, vê se está saindo mais, parou de sair. Dá para beber, tranquilo, vida segue. Uma pessoa com um estado de ansiedade grande, ela pode acreditar que estão tentando envenenar ela. Para você ver como é que a nossa mente dá aquela perturbada, né? Entendeu? Você se sente ameaçado, acha que tem uma conspiração contra você. Quando não tem, cara. Simplesmente, de repente, atrasou a manutenção do filtro, ou então fizeram uma limpeza na caixa d'água do prédio lá e desceu um pouco de resíduo e ficou preso no filtro ali, ou o filtro não conseguiu filtrar tudo, passou um pouquinho. Só isso. Não tem conspiração, né? Mas a mente da pessoa já começa a trabalhar nesse sentido, né? Mas eu ia perguntar a você sobre isso, porque, vê bem, falando sobre essa questão da hipoenergização, esse tipo de fenômeno do chakra narrata menos energizado, ele vai tornar a pessoa um pouco mais passiva. Talvez aí a questão da própria depressão, tristeza, menos-valia, são características mais sentimento de inferioridade, né? Alguns medos, algumas fobias, talvez até esse quadro mesmo de ansiedade, não sei. Aí eu queria que você me falasse, no caso da hipoenergização. No caso seria ego desinflado, vamos chamar assim. Ego desinflado, não está inflado, tá? Murchinho. Quando você fez, falando da contração do corpo, você fez até esse movimento assim, né? Esse corpo é o corpo da pessoa com depressão. O corpo de uma pessoa com depressão, ele por Curvado. si só já é fechado. Entendi. É impressionante, assim, como isso aqui fecha. Fecha mesmo, né? O corpo já dá os sinais, né? Dá, é impressionante. Eu acho que em todos, né? Mas o deprimido é muito característico, que é diferente de quem tem... Porque tem uma questão postural que você fica mais fechado. Qual é o nome? Espondilite anquilosante. É na coluna. Isso. Você fica curvado. Isso. Mas a postura do deprimido é diferente. Não tem você pode ter essa questão da coluna, e isso não quer dizer que você tem um corpo do deprimido, porque o corpo do deprimido é diferente, sabe? Parece que a alma fechou aqui. Entendi. Você fecha o contato com o mundo. É postural, mas você sente ali alguma coisa. Porque é um corpo... Não é despotencializado no sentido de não ter potência, mas é um corpo desvitalizado. Entendi. Né? É um corpo que a energia, ela se esvai. E a pessoa mergulha em si mesma. Ela cada vez mais se desconecta do que está fora, né? E fica dentro. Entendi. Nas depressões muito graves, você tem mesmo uma coisa de menos-valia, como você falou, assim, né? Tem uma máxima para a gente na Gestalt, que é assim, a depressão é quando você está no passado.
é quando você se prende ao passado e com óculos só vê o que não foi bom, sabe? Assim. E aí você fica no Entendi. eterno círculo Sim. de autoculpa, de auto... Não é autocrítica, no sentido de se criticar, de ser duro consigo. Né? Sim. De que você teve alguma responsabilidade com esse passado que não foi bom. Mas é de uma maneira destrutiva, porque, em última instância, todos nós temos responsabilidade, tanto pelo Claro, passado quanto pelo presente e pelo futuro, que a gente ainda não sabe o que é, claro. né? Que é onde o ansioso vive. Se o deprimido Sim, vive no passado, o ansioso vive no futuro, né? perfeito. É sempre no que vai vir. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre é responsável, né? Assim, sempre é. Há O característica, André, de sentimentos como ódio e aversão nesse estado da depressão? auto, aversão e um ódio direcionado a si próprio, Ah, é? autodestrutivo. Entendi. Então é bem Sim. característico mesmo. Isso aí é a característica da hipoenergização do anahata. Bem característico. Agora, Ódio e Alexandre, levando, até aversão. pegando a nossa conversa da semana passada, lembra que eu te Sim, falei de uma energia de agressividade que quando não é direcionada para fora, é nessa perfeito. mesma lógica. É Entendi. Ela algo, você entende? se agride, se autodestrói. Porque não foi para onde deveria ir. Entendi. Perfeito. Perfeito. Né? E o legal você estar falando isso, falando bem pontual da questão da energia, porque é algo que você pode reverter através de prática de asana, de pranayama, outras técnicas, até que não sejam do yoga, que você está podendo reverter. Porque é aquele caso, o fato do yoga ter falado que o corpo influencia a mente, e a mente influencia o corpo, e na verdade não simplesmente porque o yoga é mais antigo, por isso ele falou isso. Mas tem uma série de técnicas que fazem trabalhos semelhantes ao yoga que podem ser aproveitadas para reverter esse quadro, né? Melhorar a qualidade de vida da pessoa. Hoje, quando você discute as síndromes, não só psiquiátricas, até as síndromes demenciais do processo de envelhecimento, né? Sim, A questão demencial, que é até mais orgânica do que psiquiátrica, hoje em dia não se descarta a alimentação e exercício. perfeito. Quando se fala em multidisciplinaridade, se fala também da importância do exercício, do Sim, mexer com o corpo e da alimentação. correto. Além de psiquiatria, psicologia, né? Por isso Não, que é multi. e uma coisa importante, isso que você falou agora sobre essa questão do corpo, porque é o seguinte, as pessoas pensam no exercício simplesmente como exercício. Mas, na realidade, vê bem, o yoga dá uma ênfase muito grande no exercício que vai mexer com tuas glândulas endócrinas, que são as segregadoras de hormônios. Na realidade, nós somos hormônios, né? Tudo que nós fazemos está ligado aos hormônios. Né? Comportamento ligado ao hormônio. Então, na realidade, as pessoas pensam, eu faço musculação, não vai mexer. Vai mexer sim. Pode talvez não mexer com a intensidade com que o yoga mexe, porque o yoga já tem uma intenção nisso. Por isso, o asana, ele é desenhado para fazer aquele trabalho. Eu, inclusive, por exemplo, tem um asana chamado Bhujangasana, a postura da cobra, que quando eu peço aos alunos para fazerem, eu peço para eles unirem os calcanhares e os dedões dos pés. Por quê? Essa manobra de unir dedão e calcanhar cria uma pressão em cima das pernas e coxas que vão apertar as suprarrenais. As glândulas ficam em cima dos rins, que é quem segrega a adrenalina. E você vê, se você não tiver adrenalina suficiente, se você precisar fazer um ato de coragem, de bravura, de loucura, você não consegue fazer. Ela vai te dar uma força para você escalar um muro de 4 metros fugindo de uma ameaça. É aquela história da luta e fuga. Ou você pode encarar um urso. Aí todo mundo, cara, como é que tu encarou o urso? Pô, cara, foi a adrenalina que fez eu encarar o urso. Entendeu? Aí depois você pensa, né? Mas na hora, o hormônio manda ver e fala, faz isso. E você vai, pô. Né? Então, se não tem o hormônio, complica, né? O urso pode te jantar, pô. Deus Brabo negócio. Brabo negócio. Mas eu ia perguntar uma coisa a você. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Sim, pode falar. Porque, deixa eu ver como é que eu falo isso, assim, com delicadeza, né?
Mas, assim, de certa maneira, porque, assim, eu estou entendendo o que você está falando, que o Anahata tem muito a ver com esse eu, não é com Sim. o eu, mas com o contorno do que sou eu e o outro, o que sou eu e o mundo. E até um eu universal. De eu Universal, mais entender amplo, que é que há o eu toda uma compassivo, totalidade né? e uma inter-relação entre os seres, né? Dos seres. É, Exatamente. é aquilo no Rig Veda que a gente lê assim. No Rig Veda tem uma passagem que fala assim: o universo inteiro é uma grande família. É Sim. nesse sentido. De Mas pode falar, desculpa. pertencimento a um coletivo, né? Perfeitamente. Sim. É porque, assim, de certa maneira, os sofrimentos psíquicos, que são chamados de doenças mentais, mas eu não gosto muito, prefiro sofrimento Sim. psíquico, em última instância, de alguma maneira, tem um desequilíbrio dessa noção de eu. Por exemplo, pega o paranoico. O paranoico tem um sofrimento, ele é invadido, mas no fundo é extremamente ego-referenciado. Por quê? Porque o mundo inteiro conspira contra ele. Sabe Perfeito. assim, você tem um mundo aqui fora, mas o mundo está preocupado em te invadir, em te perseguir, sabe? Então, Sim. assim, o tímido, para até sair das categorias, o tímido, de alguma maneira, é muito referenciado. Porque, de alguma maneira, ele acha que todo mundo está ali olhando para ele, Claro. né? Vai reparar Sim. nele, Sim. né? O deprimido também tem uma coisa muito ensimesmada em si mesmo, né? E não consegue se conectar. Claro que tem um sofrimento, né? Assim, a gente tem que se perguntar por que as pessoas fazem esses adoecimentos. Isso tem a ver com a Claro. vida, com a relação com a vida, com o sofrimento. Mas, em última instância, me parece que tem algo do sofrimento que é assim, quanto mais a gente está dentro da gente como referência, mais a gente sofre. Quanto mais a Entendi. gente equilibra, né? E consegue ter o coração para o mundo sem se dissolver nele, porque isso não é a Sim. psicose, O altruísmo, né? é saúde, né? É isso que eu quero. Saúde. Deu para entender, Alexandre? Senão você me Deu? ajuda Deu para mim, sim. que eu quis Não, não, dizer. deu sim, deu para entender. Eu não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa, se o pessoal está em dúvida sobre alguma coisa, mas eu, a princípio, eu acho que foi bem, bem explicado. O Essa quanto é questão. importante esse equilíbrio Ah, aqui, né? Como é sim, importante. sim. Porque você, muitas vezes, você faz um comentário que eu acho interessante, né? Porque você fala sobre o cuidado da pessoa não se voltar tanto para dentro. No yoga, nós somos incentivados a voltarmos para dentro, né? Só que é lógico, não existe uma saúde mental comprometida nesse momento, né? É uma necessidade de você equilibrar, de você não ficar tão para fora. Sim. Até para, por exemplo, eu chegar para você e falar assim, ó, eu pensei bem, eu acho que eu não gosto de ervilha, não. Mas eu lembro que eu já comi ervilha, mas eu acho que eu não gosto de ervilha, não. Tu tá entendendo? Quer dizer, eu vou verificar em mim algumas sensações, algumas impressões que ficaram talvez muito tempo atrás de uma experiência que eu tive com um alimento para dizer a você que se eu gosto ou não gosto. Entendeu? E se eu tô totalmente para fora, cara, eu não tenho esse expediente de ir buscar, sabe, essa experiência. Não, eu fico meio perdido. Então, o yoga está sempre orientando. Dentro e fora, fora, dentro, o tempo todo, exatamente para você poder estar entendendo o que está acontecendo contigo em função do ambiente que cerca você, o tipo de necessidade que você está tendo, né? Como colaborar, como, enfim. Mas essa questão empática, ela é muito importante, né? Porque eu vejo muitas pessoas, apesar do processo do Covid, desse processo todo, eu percebo que muitas pessoas desenvolveram esse senso de empatia, de desenvolver empatia pelo outro, sabe? Seja numa marmita, né, uma ajuda financeira, um apoio para fazer alguma coisa, para ajudar em alguma coisa, sabe? Eu percebi essa questão da solidariedade presente em muitas pessoas, entendeu? Mas, e que podia talvez ter passado batido se não tivesse a pandemia, né? De repente estava vivendo cada uma as nossas vidas e sem se preocupar muito que outras pessoas estão passando algum tipo de dificuldade, né? Agora, Alexandre, sabe quem categoria, digamos assim, dos CIDs, eu acho que tem o maior distúrbio, talvez o distúrbio mais grave de Anahata? Hum, Psicopatia. sim. Mas olha só, o psicopata, ele sente, né? Ou não sente?
Então, eu hoje, por acaso, hoje eu li uma literatura que eu ainda tô elaborando, mas que eu achei que fez muito sentido. Sim, Porque, assim, tirando alguns casos que são... É sempre uma combinação, né? Orgânica e social, né? Biopsicossocial, digamos assim. Mas, na maioria das vezes, tem muito a ver com as vulnerabilidades sociais, assim. Ninguém se torna um antissocial, um psicopata à toa. Provavelmente, quando você vai ver as histórias, são histórias de vida de pesadas. violência, né? E Sim, aí, esse autor, o que ele estava desenvolvendo é o seguinte, é que o mecanismo de defesa seria o de total interrupção e isolamento da dor, mas de uma forma que a dor faz parte da vida. Sentir dor sim, faz parte da vida. sim, Então, quando você tira a dor da sua vida, você está tirando um aspecto da vida de você. E aí, o que esse autor vai dizer é o seguinte, você tira um aspecto da vida, né? E aí, como é que você contacta? Produzindo dor no outro. Porque você só consegue sentir a partir do quando o outro sente. sim. Tem que fechar Entendeu? essa conexão, né? Entendi. Tem que fazer uma Então, conexão. assim, supostamente não sente, mas tem a necessidade de sentir, entendeu? Sim. Uma sacada maneira do cara. Eu gostei muito, mas eu tenho que reler de novo porque é complexo, né? É um Sim. psiquiatra italiano fenomenológico, é gestalt terapeuta e fenomenológico. Mas, assim, de qualquer maneira, eu fiquei com essa literatura e eu fiquei pensando na nossa live de hoje, sabe? Sim. Porque eu fiquei pensando, gente, eu acho que talvez um dos mais graves de desequilíbrios, né, tenha a ver com a psicopatia, né? Sim. Sim. É bem antissocial, né? Bem antissocial. Você se proíbe de sentir. Essa é a ideia. Né? Só que ninguém deixa de sentir. Isso nos faz ficar vivo. Com certeza. Lembra que a gente falou semana passada? A pessoa que se corta para sentir no corpo a dor, para desviar da dor interna que está tão difícil. Sim. Mas você tem ali a dor, né? A dor é importante para a gente também, não é? A gente tem medo da dor, mas ela é importante. Ela faz parte. Sim. Sim. É que nem Até a morte. porque, até porque, André, o que acontece? Eu só vou dar valor a não ter dor a partir da dor, né? Se eu A não gente vive num vivenciar mundo de isso, dualidade. de dualidade, eu não sei qual é o outro lado, o que é prazer. Só dor. Só através da dor que eu fico sabendo o que é prazer. Se não tiver uma coisa, eu não tenho, eu fico sem referência, né? Fico sem Você referência. só valoriza a vida porque você sabe que ela é finita. Exatamente. É a Que morte talvez que seja. te dá essa medida. Por isso que faz sentido a questão do psicopatia, né? Do cara fazer uma conexão produzindo dor no outro, né? Exatamente, a conexão é por aí. Por mais bizarro que pareça. Mas isso Sim. fala de um anarrata muito desequilibrado, né? Muito, muito, muito desequilibrado. No caso da hiperenergização, é como se você tivesse uma atitude de autossuficiência. Então você vai perdendo um pouco de contato com essa personalidade relacionada a sentimentos. De certo modo, tem um pouco aí do que você falou da psicopatia. Entendeu? A hiperenergização do anarrata. Então Porque o seria ideal... pela hiperenergização, desculpa te interromper, Não, seria é pela pela hiperenergização. a hiperenergização daria essa desconexão com relação a sentimentos. Entendeu? Então, e tem uma questão, lógico, né? Não tô me referindo especificamente, porque quem conhece do assunto aí da saúde mental é você. A questão toda é que existem expressões que mostram isso. Por exemplo, você está bem, Andréia? Estou ótima. Pô, o que é ótima? Ótima é o seguinte, eu estou tão bem e não preciso de nada, não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, entendeu? Esse tipo de recado, a pessoa com hiperenergização do anarrata, ela dá. Esse tipo de comportamento. Porque é o seguinte, o equilíbrio é você me ajuda, eu te ajudo. Você está entendendo? E não é eu te ajudar porque você tem necessidade. Você está entendendo? Às vezes você tem a situação toda sob controle. Mas é eu estar com você, eu trocar com você. Por quê? Porque eu aprendo coisas com você e você aprende coisas comigo. Essa troca
o equilíbrio do anarca da proporção da gente. Quando você fala que você é o suficiente, que você está bem pra caramba, que você não precisa de ninguém, você está cortando essa conexão de troca, de aprendizado. Acabou. Você se isola, se fecha. Por isso que na hora que você falou sobre o lance da psicopatia, eu me lembrei desse aspecto da hiperenergização. Não estou dizendo aqui que uma pessoa hiperenergizada de anarca seria um psicopata. Não é isso que eu estou falando. Não, Mas não, é uma característica que chama atenção, né? Esse tipo de comportamento, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade de chorar, é uma pessoa que tem a dificuldade de aceitar ajuda, repartir seus próprios sentimentos. Por exemplo, quer estar no controle de tudo o tempo todo. Já viu pessoa assim, que é controladora? Ela organiza a festa toda, ela faz a comida, ela faz tudo. Faz tudo. E aí, sabe, ela fica inflada. Esse é o ego inflado. Ela se sente. É um desequilíbrio de anarca, por excesso. Diferente daquele primeiro que a gente falou até, que você comparou a depressão, que é um ego desinflado, né? Murchinho, tristeza, né? De, porra, eu não valho muito, o que eu faço não é importante, né? Esse tipo de comentário. E essa criatura inflada, ela, por exemplo, talvez, aí eu não sei, você vai me dizer, porque ela tem um comportamento de assertividade de tal ordem que ela se cobra tremendamente. E ela, muitas vezes, até mostra uma certa agressividade, por exemplo, se ela não consegue dar conta do negócio. Se fica, por exemplo, transparecendo que ela não é tão boa assim. Eu falando isso, a primeira coisa que me veio à cabeça é o caso de alguns tipos de ansiosos, né? Pessoas ansiosas têm, muitas vezes, esse tipo de comportamento de cobrança excessiva sobre si mesmo, né? Entendeu? Eu não posso falhar, sabe? Todo mundo vai achar que eu não sou capaz. É isso, cara. De 10 tarefas que você fez, uma você fez mais ou menos e as outras foram excelentes, por que você é incapaz? Entendeu? E as pessoas se cobram tremendamente, né? Um desequilíbrio. Mas pelo excesso, né? O excesso de anarca. Mas você quer falar alguma coisa? Diga lá. Quem? Não, você ia falar alguma coisa, diga lá. Eu achei que era alguém que ia falar. Não, eu fiquei pensando, pensando de novo nesse autor, porque ele vai falar uma outra coisa, que assim, do mesmo jeito que a gente fala, que a depressão é esse desinvestimento do fora para dentro, a polaridade, que é a mania, também seria, no sentido de que a pessoa em mania, ela é tão onipresente, tão onisciente, que ela não precisa do outro. Então, o problema do desinvestimento, da relação com o outro, se mantém. Aí, quando você estava falando da hiperenergização, eu me lembrei também de que a forma maníaca também tem essa característica, né? Sim. Porque você fica de um lugar, é isso, eu tô ótimo. Eu tô ótimo, não tô dormindo direito, não consigo fazer uma atividade com início, meio e fim, né? Não consigo. Então, não consigo nem cozinhar para mim, porque tô, né? Mas eu tô ótimo, né? Tô, assim, poderosíssimo. Um detalhe importante, que olha só, o anahata, ele tem uma característica bem interessante, você mesmo comentou, ele é o quarto chakra, de 7. Então, acima dele tem 3 e abaixo dele tem 3. Ele fica exatamente no meio, no centro. E ele tem uma relação, não que os outros chakras não tenham. Não é a proposta aqui dessa live, a gente está falando sobre chakra nesse nível, da inter-relação que os chakras têm uns com os outros, mas existe essa inter-relação. Mas o anahata, ele vai fazer um trabalho de distribuição do alto com baixo, ligando o alto com baixo. Ele vai fazer aquele meio de campo ali. E, por exemplo, a questão, só para você ter uma ideia, a questão dos membros superiores, que o anahata trabalha bastante, punho, cotovelo, braço, mão. Por exemplo, quando a pessoa toca a outra, nesse toque vai uma energia do toque. Então, se a pessoa está fazendo isso com o anahata, usando esse anahata, quem recebeu o toque sente que existe um amor aí, nesse toque.
Entendeu? Então, é interessante porque, por exemplo, tem pessoas que tentam passar uma ideia de que existe um amor, mas não é um amor declarado. Por algum motivo, e isso fica evidente porque quando é do anahata, é um amor. Quando não é, é só um toque. Eu não sei se deu para entender, eu fico confuso. Deu. E o que acontece? Isso é um outro aspecto que o anahata proporciona também, no sentido do seguinte, é a questão de você procurar não ter bloqueios. Bloqueio que eu digo é de punho, de cotovelo, porque, por exemplo, em cotovelo tem chakra, punho tem chakra, todas as articulações têm chakra. Então, se você tem um bloqueio ali, você pode não estar conseguindo levar energia ou captar energia que vai estar assistindo o anahata. Por exemplo, quando você... Porque aí, falando um pouquinho sobre essa inter-relação, né? Porque ele vai ter uma presença nos primeiros 3 chakras, Muladhara, Swadhisthana e Manipura. Mas, por exemplo, na hora que eu falo para você que eu amo você, que eu te aprecio, que eu te admiro, que eu te respeito, o Vishuddha é quem vai estar falando isso. Mas ele é insuflado pelo anahata. É aquela palavra que brota do coração. Às vezes não é nenhuma palavra assim muito importante, mas a forma com que foi dita, você capta e fala assim, caraca, meu irmão, é o anahata que está conversando, é o anahata que está mandando essa mensagem. Entendeu? Ele sai através do Vishuddha, pela palavra, mas veio do anahata. E aí, lembra aquele papo do início sobre a questão da liderança? Que eu falei da liderança? Se você tem um anahata que não está em bom funcionamento, o teu comando de voz é fraco. As pessoas não te obedecem. Então o teu anahata, ele vai gerar um poder em você de você não manda, você pede. Só que você pede e o pessoal faz na hora. Por quê? Porque é um pedido com energia. Você produz uma energia no pedido. Eu acho que a tua conexão está meio... Está oscilando. Tá me ouvindo, André? Tá me ouvindo ou não? Ah, tá. Vou atender porque Não, é minha mãe tranquilo. sabe, essas Não, coisas. tranquilo. Tranquilo. Que eu percebi que deu uma oscilada na imagem. Tô aqui. Ok. Mas essa questão aí do Manipura, do Sarvasthana e Muladhara, esse excesso dessa energia do anahata pode ser, olha só, hein, não estou afirmando que seja, mas há uma possibilidade da pessoa ter pouca energização no Muladhara, pouca energização no Swadhisthana, que é o segundo, e pouca energização no Manipura. Ou nos 3, ou em um deles, que influencia uma exacerbação da energia no anahata. Deu para compreender essa ideia? Porque o que acontece é o seguinte, não vai acontecer nunca de nós ficarmos totalmente desenergizados. Não vai acontecer isso. Sempre nós vamos ter uma energia. Você falou sobre o deprimido. O deprimido tem energia. Exatamente. Ele não tem uma energia para sustentá-lo, né? Para ele se posicionar, realizar as trocas internas dele, né? Por isso que ele se fixa tanto no passado, e um passado doloroso, passado confuso, um passado do qual ele talvez nem se orgulhe desse passado. Ele não está nesse ponto. Mas essa falta de energia nos chakras básicos, ela termina lotando o anahata. E aí é interessante isso, né? Porque você
você usa, com essa exacerbação do anahata, você começa a usar muitas vezes palavras grosseiras, entendeu? Pessoas que são rudes ao falar, que ela está expelindo a energia pelo Vishuddha, pela palavra, pelo excesso que tem no anahata, que é fruto da deficiência dos chakras mais básicos, né? Sim. E aí vem uma descompensação, né? Que vai Sim, afetar a forma de falar. exatamente. Inclusive, até na forma de você sentir certas emoções por conta do Manipura e até na própria relação sexual. Ou o amor, essa descompensação, entendeu? Por conta da deficiência dos chakras mais básicos. Você fala Por que a exemplo, hipersexualização pode ser um efeito disso que você está falando? do anahata hiperenergizado. Por E tem um aquela busca detalhe. de contato que a gente falou, até das questões ligadas Sim, ao transtorno, por exemplo, sim, borderline, tem uma coisa muito do afeto, da busca. sim. E você lembra? O Muladhara Chakra é o que dá o enraizamento, dá o senso de realidade. Se ele está fraco, aqui em cima eu já começo a me perder no anahata. Eu já me perco. E se Entendeu? perde até no outro também, né? Exatamente. Eu fiquei pensando agora, não sei, que aí seria, você falaria sobre a questão de delírios. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu não tenho um enraizamento do Muladhara, meu pé está no chão, senso de realidade, eu subo tanto que de repente eu acho que eu sou Jesus Cristo. De repente eu acho que eu sou Deus. De repente eu acho que eu sou Napoleão. Você vê, me parece que isso é uma constante. Quando eu estou no delírio, eu nunca sou mendigo, já reparou? Eu sou uma figura fantástica, sou Alexandre da Macedônia. Tem que ser alguém que, caraca, todo mundo, porra, meu Deus, Napoleão, porra, Eu tinha sabe? um cliente que ele dizia que era o Gangazumba, o rei da África. Entendeu? Ninguém dorme no papelão. Ninguém dorme no papelão. É fogo, toma banho em banheiro de ouro. Esse que é o detalhe. Mas isso você vê que já é uma disfunção lá da base, do Muladhara, que é o que me dá senso de realidade. Cara, não tem problema nenhum ser pobre. Eu vou trabalhar para reverter isso. É só isso. Acabou. Agora, o fato de eu imaginar que eu sou milionário, cara, não vai me tornar milionário. Não vai me tornar milionário. Entendeu? Essa é uma realidade. Agora, trabalhar, estudar, aplicar bem os recursos que eu ganho através do meu trabalho, isso pode me tornar um milionário. Ou talvez, vamos lá. Eu nem quero ser milionário, cara. Eu só quero ser feliz. Então é isso. Se vai ser com dinheiro ou sem dinheiro, pouco importa. Só quero ser feliz. Entendeu? Isso é o Muladhara funcionando. Realidade. É aquela história de você fazer uma limonada com um limão. O que eu tenho na mão? Um limão. Limonada de um limão hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente pensa sobre isso. Isso é realidade. É pé no chão. Então, enquanto eu estou sonhando nisso, aquilo, outro, cara, eu estou deixando de tomar certas atitudes, né? E aí, realmente, dificulta os chakras superiores, né? Eu não consigo, como uma própria árvore, né? Se você parar para pensar, a raiz vai nutrindo de baixo para cima. Se a base está muito mal estruturada, a casa cai, pô. Não é muito diferente das nossas construções. Eu tenho que ter uma base sólida. O delírio, ele é uma construção desesperada. Sempre no delírio tem algo do real, sabe? Ele chama assim. Sempre tem alguma coisa que é da base do que a pessoa viveu. Entende? Assim, por exemplo, eu acompanhei uma pessoa que chegou num pronto-socorro psiquiátrico e ela dizia da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos. Sim. Conforme eu tive a oportunidade de acompanhar depois em enfermaria e tal, vou resumir. Mas conforme eu ia entrando na história da pessoa e conhecendo
o campo familiar dela, tinha sentido a construção que essa pessoa fazia em relação a uma guerra, que tinha uma guerra fria dentro da família. Tinha uma cisão entre um filho, uma mãe, outro filho e o pai, entende? Que também passava por questões de bens. Tinha, o que eu quero dizer assim, só que, obviamente, não era uma guerra fria Sim. da forma que essa pessoa descrevia, entende? É. Mas o que acontece? O delírio faz uma ponte com a realidade. Entendi. Né? Ele faz uma ponte desesperada com a realidade. Quando o sujeito não consegue acessar a linguagem nossa, mas ele acessa de alguma forma e decodifica da forma dele. Né? Sim. Assim, mas, que é diferente do cara que tem ideias. Tem uma diferença do delírio para quem tem ideias de grandiosidade, por exemplo. Tá. Tem uma diferença. Deixa eu fechar aqui com a chocolate. Tem uma diferença. Porque a ideia é uma ideia que a pessoa tem dela e ela vai falando que aquela pessoa é quase como um mentiroso, digamos assim. Sim. O delírio não. O delírio é uma verdade. Entendi. E nem sempre grandiosa também, né? Você pode ser invadido por alienígenas. Bom, Alienígenas pobres, vou botar assim. Alienígenas pobres. Não deixa de ser um delírio, né? Não deixa de ser um delírio, né? Tá certo. Mas eu achei interessante essa questão aí Porque o Anahata, voltando ao que eu estava falando para você, ele vai fazer uma conexão, né? Com essas tendências, tanto dos básicos quanto dos superiores. Cria uma ligação, né? Entre um e o outro. Sim. Agora, essa questão da energização do Anahata, ela vai estar te proporcionando sentimentos nobres, né? Tipo afeto, serenidade, alegria, generosidade, né? Vai estar trabalhando bastante isso. Amor e compaixão, né? São a característica desse chakra. Agora, isso, voltando ao que você estava falando no início, isso é uma característica física. É o bloqueio desse chakra, energeticamente falando, os músculos peitoral e diafragma, braços e ombros vão ser comprometidos. Quer dizer, toda essa região aqui do peito é o lance que você estava falando da opressão torácica, né? A pessoa sentiu o corpo fechando e a dificuldade para respirar, né? Que tem uma relação com o prana, né? Porque, por exemplo, o prana, eu não sei, o prana, para quem não sabe, o prana ele existe, que é energia que existe, permeia todo o universo, só que o prana, para efeito didático, ele tem subdivisões. Então são 5 pranas. Ele se divide em 5 pranas e ele atua em 5 áreas do corpo. Então a área que atua, pega pulmão e coração, recebe o mesmo nome de prana. Então, por exemplo, a parte circulatória do corpo, que vai envolver o corpo todo, chama-se viana. É um outro nome. Mas isso é para efeito didático. Entendeu? Para você poder entender em que área do corpo está atuando aquilo ali. A energia chamada prana. Mas você vê o seguinte, né? Eu acho que não tem nenhum órgão mais nobre do que coração e pulmão. Se você sai da barriga da sua mãe, não respira, você volta. Simples assim. E esse músculo, chamado cardíaco, ele simplesmente tem que bater a vida inteira. Quando ele cansar de bater, você vai embora também. Então, são incrivelmente nobres esses órgãos, né? Não estou desmerecendo os outros, não, né? Rim é um problemão. A gente tem 2, mas, pô, fica com sua culpa, tu vê. Muda completamente a vida, cara. Então tem essas coisas, né? Tem essas questões. Mas, de qualquer forma, é um chakra para ser bastante trabalhado para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Ó, isso aqui, ó, é o símbolo do... Deixa eu mostrar para vocês o símbolo o símbolo do Anahata. É esse aqui, ó. Tá vendo? Bonito, né?
É bonito. Tá vendo? Em cada pétala tem uma letra, tá vendo? Sim. Por isso que é importante você saber sânscrito, porque isso aqui tem uma forma certa de pronunciar. Quando você vai energizar esse chakra, vai fazer um trabalho de meditação, ou até de mantra, mesmo de verbalização, para você movimentar a energia desse chakra, você tem que saber os fonemas que estão ali. E pronunciar de modo adequado, né? Não vale falar de qualquer jeito. Quando a gente faz uma oração de qualquer jeito, a graça que está sendo pretendida também vem de qualquer jeito. Então tem que fazer uma oração adequada. Eu gosto do sânscrito porque o sânscrito parece ser matemático. Ele parece um código de matemática. Então quando você bota as sentenças todas em ordem, a coisa funciona. Se você não botar, vai ficar meia boca, vai ficar mais ou menos. Entendeu? Então, às vezes a pessoa até se frustra achando, isso aí não funciona não. Não. Funcionar, funciona. Você tem que fazer adequado. Não adianta, você tira, vamos tomar com base a música. Se você pede para eu pegar um instrumento, qualquer instrumento, de corda, de sopro, e você fala assim, Alexandre, dá um Si maior. Cara, Si maior é Si maior, ponto final. Eu não posso dar um Dó, eu não posso dar um Lá. Entendeu? É outra nota. Então, entendeu? O som pode ser até parecido, mas não é a mesma coisa. No sânscrito funciona assim. Apesar de ser o idioma, ele é extremamente fonético. E aí, nessa questão do fonema, faz diferença. Se você não pronunciar o fonema de modo adequado, não vai surtir o efeito desejado. Entendeu? Então, tem essa questão, né, de se trabalhar. Agora, de qualquer forma, é um chakra extremamente importante, cara. Extremamente importante. A gente está trabalhando. E ainda mais agora, né, cara? A gente está num período difícil, né? Um período que as pessoas, elas estão muito confusas, raivosas também, agressivas umas com as outras, né? Então, é uma coisa que tem que realmente procurar trabalhar isso até para não entrar nessa vibração, né? Porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Tem que ter cuidado com isso para poder ajudar sem atrapalhar. Mas e aí, André? O que mais que você pode me contar? Então, eu fico pensando que eu acho que é isso. Eu arrisco dizer que os desequilíbrios psíquicos passam pelo desequilíbrio do anahata. Mesmo que tenham outros desequilíbrios, mas o anahata está neles. Entendi. Porque tem a ver com esse contorno do eu, né? Tem a ver com esse eu que se expande para fora, que era o que a gente estava falando, né? Do quanto tem algo de ficar muito autorreferenciado. Então, perfeito. assim, por exemplo, arriscaria dizer, se a gente vai trabalhar com pessoas com saúde mental, seria muito importante exercícios de yoga que trabalhassem com a área do anahata, né? Sim, perfeitamente. Abertura de peito, expansão. Até aquilo que você falou sobre a questão da timidez, né? As retroflexões, a abertura de peito, vão ajudar muito na questão da timidez, né? E aí trabalha a questão do anahata. Tem pessoas, inclusive, eu não sei se você já viu isso, tem pessoas que chegam a sentir dor. Sim. São situações, olha só, eu vejo isso na acupuntura, quando você tem que fazer inserção de agulha em alguns pontos do peito, que tem relação com a anahata. Massagem também, quando você está massageando o externo da pessoa. A pessoa sente dor pra caramba ali, às vezes é uma área sensível que não dá nem para tocar. E próprio fazendo mesmo postura, fazendo asana, a pessoa sente dificuldade de fazer, de abrir. Porque ela está tão acostumada a fechar que ela sente dificuldade para abrir, uma experiência totalmente nova. Então é até legal compartilhar que a pessoa muitas vezes sonha com coisas, tem desejos, é a energia do chakra se movimentando, né? O tempo todo. O tempo todo. E essa questão mesmo da habilidade manual tem uma relação com o anahata, né? As pessoas às vezes têm dificuldade, cara, eu não tenho habilidade manual. Pô, trabalha o anahata que a habilidade começa a aparecer. Entendeu? Então tem que estar trabalhando esse tipo de coisa o tempo todo. Pensar, falar, não, cara, tem que abrir meu coração. Você vê, a própria questão mesmo da afetividade, você vê hoje, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, né, de se relacionarem. Elas ficam com medo. Poxa, eu já tive tanta percepção. Eu agora,
antes de eu vir para cá, que eu estava dando aula, né? Para poder vir fazer a live. Eu estava vendo um rapaz, apareceu no Google, depois eu até vou dar uma olhada, porque não deu tempo de eu ver. Estava na hora do relaxamento. Esse cara está isolado há 40 anos. Aí, quando o pessoal procurou saber, porque ele está no meio do sertão, ele teve uma decepção. Por isso que ele se isolou. 40 anos. Provavelmente nostálgico, né? Eu vou te falar que eu fiquei numa enfermaria de homens, e vou te falar, a maioria abriu o primeiro surto por uma desilusão amorosa. É mesmo? É. Mas você vê a fragilidade das pessoas, As né? mulheres não, os homens, Interessante. não das mulheres. É. Mas olha só, eu não sei se eu falei com você, eu sigo o canal tanto da BBC quanto da Deutsche Welle, que é o jornal alemão. E eu estava vendo na BBC, que é um tipo de programa que tem na BBC no YouTube, que é um áudio baseado num artigo. E aí o nome do grupo é Incels. Cheguei a falar para você desse pessoal? Não. O obscuro mundo dos Incels. Esses Incels é uma palavra inglesa que define que são homens que tiveram algum tipo de desilusão amorosa, algum tipo de problema afetivo com mulheres, e que eles se reúnem e eles procuram se fortalecer uns aos outros, mas no sentido destrutivo. Não só destrutivo dessa mulher que levou à desilusão, como de outras pessoas e também de si mesmo. Negócio brabo, cara. Ou seja, aquele papo do início da live, que de você não ter uma preparação para lidar com rejeição, é exatamente esse caso. E aí os caras ali, os incels, eles apontam o tempo todo como um único responsável pelas dores deles as mulheres. Seja mãe, seja namorada, amante, não importa, noiva, não importa o nome que se dê. Mulheres. As mulheres são um perigo, são um problema. Não é ele não olha para si. Para ver que, de repente, a fragilidade está com ele. Ele que tem que se fortalecer. E aprender como lidar com certas situações. E aí, o que acontece? No primeiro momento, você pensa assim, os caras estão aqui, nesse grupo de internet, nesse submundo, mas eles estão dando força um para o outro. Não. Eles estão incentivando o cara a se tornar um ser autodestrutivo e um ser destrutivo em relação à sociedade. Ou seja, vai lá, procura essa mulher que fez você infeliz, mata ela e mata o maior número de pessoas que você puder matar e se mata depois. Essa que é a doideira. Entendeu? Então, você vê o seguinte, como solucionador de problemas é a destruição. Inclusive a autodestruição. Como solucionador de problemas. Você vê como é que a nossa sociedade hoje, em cidade, porque nós estamos falando isso aí foi a BBC, foi uma pesquisadora que se infiltrou, se passando por um homem, se infiltrou num grupo desse e gravou, printou tela de celular, gravou as conversas, entendeu? Por isso ela ficou sabendo. Ela desenvolveu todo um trabalho decorrente disso. Entendeu? E lá dentro as pessoas têm apelidos, é uma comunidade. Tem apelido, aquela coisa toda. E quando alguém vai como é que chama? A via de fato, né? E mata alguém, faz alguma loucura e se mata, rola comemoração dentro do grupo. É um negócio muito, muito doente, cara, muito, muito problemático, sabe? Então eu vejo isso, que hoje, por uma série de fatores, nós não somos preparados adequadamente para lidarmos com essa questão aí da rejeição, sabe? Esses encontrões que nós vamos dando emocionais ao longo da vida, sabe? E aí a pessoa fica numa situação, e como está em sociedade, né, cara? Entendeu? Para um prejudicar o outro, criar problema para o outro, não é difícil, né? Está tudo muito, muito perto do outro, né? Então, gera toda uma confusão. Eu acho que a capacidade de sustentar a rejeição está na proporção da autoestima, né? Não de uma autoestima inflada,
Sim. Porque não é suportar a rejeição quem diz assim, ah, me rejeitou é porque aquilo ali não é bom. Se fosse bom, ia me querer, porque isso é uma forma de lidar com a rejeição, né? É você Sim, destituir quem te rejeitou. sim, Não é, e aí sim. não é saber lidar, mas é isso, não rolou. Paciência. Vou ver o que eu aprendo aqui e sigo adiante. Sim, isso aí. Né? Não colar na rejeição, mas eu acho que para você tem que ter autoestima, né? E Claro. talvez esse senso do anárrata de que existem coisas maiores que você. E que Você tem é um um detalhe também. grãozinho. E também tem um detalhe, o André. O que acontece é o seguinte: se você parar para analisar, quando você pensa na questão da rejeição, você tem que pensar o seguinte: primeiro, você não é o centro da vida dessa pessoa. Não é a figura mais importante. E essa pessoa que de repente está te rejeitando, você talvez não tenha levado em consideração que ela pode ter uma série de problemas que dificultam ela a aceitar você. Entendeu? Pode ser tanta coisa, né, Alexandre? Muitas coisas, cara, muitas. É isso que eu falo. É um leque de possibilidades, cara. Por isso também que se fixar no que foi, não faz muito sentido. Porque às vezes no diálogo não fica claro qual foi o elemento que desqualificou você para você ser rejeitada. Às vezes tem até livramento, né? Tem. Sabe lá? Isso é outra. Isso é outra, cara. Porque, na boa, eu acho isso, né? Você até me corrige, foi bom, muito bom com o teu comentário. Pergunto a você: de um modo geral, um psicopata se apresenta como psicopata? Gente, são os seres mais lindos e fofos, né? Entendeu? Então, Lembra se muito, teu... sabe o que é planta carnívora, né? Dizem que a planta carnívora para o mosquito se apresenta com um cheiro delicioso, não é isso? A aparência para o mosquito é linda, aí o bichinho vai lá todo. Mas você vê. Mas é a natureza, cara. É a natureza. Um predando o outro, ela precisa de viver. Tu tá E o vendo? Então predador é sempre atraente, né, Alexandre? ela tem que criar aquele ambiente para poder rolar isso. Então tem essa questão que a gente tem que parar para pensar. Porque quando você. Porque o nosso mundo ele é chamado na cultura védica de Namarupa. Nama é de nome e Rupa é de forma. Eu desafio qualquer um a dizer para mim, falar sobre nome e forma. Para você expressar a tua ideia, você vai ter que usar o nome ou forma para mim. Por exemplo, eu não sei o que é abacaxi. Você quer me dizer o que é abacaxi. Só que eu não conheço nada parecido com abacaxi. Então não adianta você falar assim, tem um aspecto de abacaxi. Se eu não conheço, eu não tenho como. Você não vai Agora, se você me mostrar um abacaxi, opa, eu já vi a forma disso aí. Tu chama isso de abacaxi? Percebeu? Então o nome e forma ele vai estar acompanhando a gente o tempo todo. E uma coisa que eu ia comentar sobre também sobre a cultura védica. Maia, a ilusão. O que é dito é que esse mundo fenomenal que a gente vive é um mundo de ilusão. Aí você entende o psicopata. Ele se mostra sedutor, bonitão, galanteador, ator de cinema. Aí a pessoa que vai ser a vítima dele fala assim, pô, tirei a sorte grande. Não. Você não pagou todo o tributo que você tem que pagar ao teu anjo da guarda. Por isso que deixou essa figura se aproximar de você. Essa que é a realidade. Entendeu? E as relações abusivas começam na sutileza, né? Se você Sim. parar para pensar, sempre começa assim. Além de ser, né, aquele cara que leva, sei lá, bombons e não sei o quê, a gente está falando de uma relação heteronormativa, mas poderia ser qualquer um. Né? Que, nossa, ele me pegou, me buscou, me liga não sei quantas vezes, né? Aí também aquele começa a dizer assim, mas você vai sair com seus amigos, queria tanto estar com você, só eu e você, porque é o quê? Vai afastando a pessoa sutilmente da vida, entendeu? E aí, no final dessa ponta, são os abusos ao máximo, né? Que é os abusos psicológicos, violência física, mas começa assim, né? Você vai tirando, vai isolando, vai se tornando. Isso não é feito de uma maneira, não, você não vai sair.
É sempre Não, sedutora, sedutora. fofinha, amorosa, romântica, né? E Assim, você vê que o é um pouco o que a seguinte, gente está dizendo, né? sim, os predadores na natureza, eles fazem isso. Eles vão em cima dos mais fracos. E aí, não precisa ser mais fraco fisicamente, pode ser emocionalmente. Quem é Sim, mais receptivo. E sensível, eles, né? sensíveis, eles procuram afastar do grupo para poder fazer o abate mais fácil. E aí é lógico, né? Tratando do ser humano, pode ser uma coisa de meses ou até anos que você vai trabalhar para afastar. E enquanto isso você abusa, né? E a pessoa também perde a referência, né? Quanto mais isolado, menos referência tem com a sanidade, com o equilíbrio, com o bom senso. Aquela amiga ou aquele amigo que fala assim, pô, cara, mas isso aí é um absurdo, cara, que tu tá fazendo. Você aceitou isso? Você se sujeitou a essa parada? Olha só, isso é uma referência, cara, que está sendo dada. E para o predador não é interessante isso. O predador, quanto menos informação, melhor. Então, a vítima também tem um desvio, não é um desvio, um desequilíbrio de narrativa. Sim, sim. Predador é um casamento, né? Um casamento. De Verdugo, duas. verdugo e vítima. Né? Exatamente. Quem me falou isso, eu dei aula na academia do professor Hermógenes, né? Eu cobria férias de alguns professores ali. Então, o cara às vezes precisava, sei lá, viajar, foi o caso do Fernando Silvério. O Fernando Silvério, inclusive, ele é psicólogo. Uma vez o Fernando comentou comigo isso. Ele falou assim, Alexandre, pensa uma coisa, vou te falar um negócio que é uma verdade. Não existe apenas o verdugo e não existe apenas a vítima. Eles se completam. Não Pelo precisa. menos durante um período. Porque tem isso, né? Você também tem que ter em mente que as pessoas evoluem. Essa vítima, se ela continuar no processo evolutivo, ela pode não querer mais fazer o papel de vítima. Ela sai dessa relação. Sim. Entendeu? Então, às vezes as pessoas de fora não sabem o que está rolando ali, as pessoas não entendem essa cumplicidade, essa união energética entre vítima e algoz. Elas não entendem. Entendeu? Mas é o que acontece. É o que acontece. Você às vezes vai até interceder, interferir, e a vítima se volta contra você, que teoricamente é o protetor dela. Existe isso. Porque às vezes a pessoa tem até uma dependência, né? Daquele tipo de maltrato, para se sentir viva, para, enfim, justificar a sua existência, não sei. E aí, Alexandre, eu acho que tem uma esfera que também não é somente privada, né? Porque, assim, alguns ideários de amor romântico da sociedade, do lugar da mulher na relação, do lugar do homem na relação, tal do príncipe, da princesa, que isso ainda existe, né? Sim, Isso não está sendo desconstruído, mas é isso, é um processo. O quanto que esses elementos também contribuem, e aí é claro que tem o indivíduo com os seus desequilíbrios, para essa junção também, né? claro, Assim, claro. porque também tem coisas que a sociedade acha bonita, né? Assim, Sim, ciúme. Hoje isso é mais criticado, mas a gente é de uma geração um pouco mais para trás, né? sim, Tinha uma como prova de coisa de que amor, né? ciúme era cuidado, Prova de amor. coisas assim, né? Ele tem ciúme porque ele te ama, né? É, Ele exatamente. não tem ciúme porque ele te acha um objeto, tem ciúme porque ele te ama. É, Exatamente. é Você a falou mesma tudo. lógica do príncipe, né, da princesa. E Exatamente. detalhe, né? É isso que eu falo, sabe? Eu gosto muito, e é uma coisa que o yoga fala muito sobre a questão da realidade. Quando você vai estudar, historicamente falando, príncipes e princesas não são pessoas bonitas. São pessoas, muito pelo contrário, são pessoas problemáticas, algumas até com saúde mental comprometida, sabe? Uma série de desequilíbrios. Você fala assim, caraca, meu irmão. Então, quer dizer, existe também aquele que você falou bem, aquele príncipe, aquela princesa de Walt Disney. Entendeu? Que é feito com toda uma beleza, um adorno, que é para vender um produto. Mas não é real. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Na nossa história, o imperador Dom Pedro I, o cara tinha doença venérea até perder o rumo, cara. Entendeu? Então, é um negócio... O Dom João VI, no caso do pai dele, o cara tinha tanto problema de saúde que
Que eu não sei se você conhece ali o Caju, aqui perto da rodoviária, não tem ali o Caju, aquela praia do Caju? Existia um local ali que era um local de banho dele naquela água ali. Porque era uma água lamacenta. Na medicina da época, entendia-se que aquela água lamacenta ajudava a ele tratar uma série de feridas que ele tinha pelo corpo. Aí eu pergunto, se ele tem uma série de feridas, é possível que ele teve uma série de doenças venéreas, uma série de problemas de saúde, quer dizer. E ele, o cara, era um rei, pô. Era um rei. Então cadê aquele rei bonitão que é pintado pelo Walt Disney? Ele não é real. E aí é legal você lidar com a realidade, porque você começa, de novo, Muladhara Chakra. Você separa uma coisa da outra. Ah, não, isso aqui é do Walt Disney. Mas a realidade é outra história, meu irmão. Eu não posso embarcar nessa onda. Sabe? E, por exemplo, se você olhar para aquela menina chamada Richthofen, a moça é bonita, cara. A moça é bonita. E aí? Vai se envolver? Pode dar problema, né? Já deu problema. Pode, entendeu? Né? É isso que eu falo. É isso que eu falo. A pessoa tem que ter esse tipo de clareza e, principalmente, isso é uma coisa que o yoga fala muito. Você confiar no teu instinto, confiar na tua intuição, escutar a tua voz interna. Tem que fazer isso, cara. Porque, às vezes, a tua voz interna ou a consciência cósmica fala contigo, mas você tu tá, sabe, em outra. Tu não escuta aí. Não adianta, cara. Entendeu? E tem um detalhe hoje, né, André? Eu acho que uma coisa que é muito grave para nós todos, uns mais, outros menos, talvez quem é do métier de yoga, por viver isso e pensar nisso e agir dessa forma, se esforçar para isso, é o processo da aceleração. Quer dizer, eu encontro você numa festa, eu não te conheço. Naquele dia, pô, a gente vai dormir junto. Como é que é isso, cara? Não estou falando aquele discurso de puritano, não é isso não, cara. Mas eu não te conheço. Tá entendendo? Então, isso é muito importante a pessoa pensar sobre esse tipo de assunto, porque essa aceleração, aquele sentimento de que está perdendo uma oportunidade, pode trazer uma série de transtornos para a vida da pessoa. Sem que a pessoa saiba, sem que a pessoa se dê conta. Mas aí eu estou pensando também no que você falou dos desequilíbrios dos outros chakras até chegar no cardíaco, assim, até Perfeito. que ponto essa sensorialidade é excessiva, porque de certa maneira é isso, né? Você está falando da oportunidade de não perder, mas também tem uma coisa do sensorial, que é tudo muito fugaz e rápido, né? A sensorialidade bateu, tem que fazer, né? Exatamente. E é isso, né? Às vezes não sabe nem direito o nome, né? E sem Claro. nenhum moralismo. Mas talvez isso também tenha a ver com isso, né? Com esse esvaziamento dos outros chakras, um excesso no anahata, porque a sensação que eu tenho é que ali tem uma busca de afeto, sabe? De contato, Sim. de amor. Compensar algo. Preciso preencher. Preciso preencher com alguma coisa. Sim. Eu tenho essa sensação. E você vê que, né, isso é uma coisa que o yoga nos ensina muito, você fazer essa leitura contigo. Eu falei isso no início, sabe? Se eu gosto, eu gosto disso? Não sei. Eu gosto de ervilha? Foi ervilha que eu usei. Eu gosto de ervilha? Eu não sei se eu gosto de ervilha. Sabe? Então, se eu não fizer essa conversa comigo, vamos tirar a comida. Tipo de filme, eu gosto de filme de ação? Não, eu gosto de filme romântico. Não. Eu gosto de musical. Olha só. Eu estou fazendo uma autoavaliação. Se eu não faço isso, você me faz uma pergunta, eu não sei nem o que responder. Ou respondo o que politicamente talvez seja mais interessante. Sabe? Eu estou tentando vender aqui que eu sou um cara, né? Heterossexual, porra, o cara... Ação. Adoro filme de ação. Quando eu, na verdade, eu nem gosto, cara. Nem gosto. Sabe? Então tem essas coisas que... Essa falta de conversa consigo mesmo realmente abre um espaço, né, para você ser influenciado por uma série de forças, né, que estão por aí zanzando, né? Então, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que ter um certo cuidado e tem um detalhe, né, também, né? Isso aí é uma coisa que é importante fazer uma autoanálise, né, para você tentar entender que tipo de chakra você precisa estar trabalhando. O ideal é que você trabalhe todos. Mas qual é o mais urgente hoje? Qual é o que me traz mais transtorno? Isso é importante você ter
ter em mente. Porque esse chakra, ele pode estar comprometendo a minha própria subsistência. Quando eu falo isso, por exemplo, imagina que eu sou um cara, que eu sou um empresário, eu estou para fechar um negócio e pela falta de energização ou pelo excesso de energização em determinado chakra, eu promovo uma autossabotagem no negócio que eu estou querendo fechar. Aí minha empresa, ela entra numa dificuldade financeira decorrente de quê? Dessa autossabotagem. Pelo fato de eu não me conhecer. Então, é esse trabalho de estar se voltando sempre para dentro de si e modulando, pô, o que eu estou precisando? Estou precisando disso, precisando daquilo. Isso é uma coisa extremamente importante, cara. Quem não faz isso, passa a ter muita dificuldade. Né? Mas e aí, Andréia? Estamos com 10h22. Gente, não cai, né, menino? Generoso, generoso. O Instagram é generoso. É porque você deve fazer muita live também, aí ele já deve estar acostumado. Pode ser, pode ser. Vamos dar mais um tempinho para aquele maluco lá da yoga, ele completar o papo. Não, mas eu acho que a gente abordou legal a coisa, né? Acho que deu para o pessoal ter uma ideia do que é a questão do Anahata, né? Lógico que existe pranayamas, existem asanas que vão ajudar nessa questão do Anahata, né? Para você equilibrar ele, não ficar nem com excesso, nem com deficiência, né? Vamos chamar assim. E na próxima semana a gente pode fazer do Vishuddha, né? Vishuddha que é o laríngeo da garganta. É um chakra bem interessante também, bem interessante. Sim. É isso, é isso. Mais alguma coisa, André? Estava pensando só para antes que caia, né? É porque, assim, tem alguns pensadores, autores da Gestalt, que vêm construindo a ideia das pessoas altamente sensíveis. E até eles colocam a questão dos sofrimentos psíquicos dentro dessa lógica. Em contraponto ao que eles consideram, e que eu acho que tem muito sentido, né? Que é uma construção de um pensamento que a gente vive numa sociedade hoje que incentiva e produz a psicopatia. Você tem uma anti-empatia criada, né? No individualismo selvagem e tal. Exacerbado. Exatamente. E aí, como contraponto, pensando numa lógica de sistema, que é como a gente pensa, em contraponto a essa polaridade, viria a polaridade das pessoas altamente sensíveis. São aquelas que sentem muito, principalmente nessa área do cardíaco. Né? E são as pessoas que sentem, que sofrem, né? Que é como se fosse... E aí até os adoecimentos psíquicos estariam não como patologias, mas como formas de existência muito sensíveis, fazendo um contraponto a essa psicopatia que a gente vive hoje. E aí não é só no Brasil, é uma coisa no mundo, entende? Sim, entendi. Eu ia falar uma coisa... eu estava falando, porque eu acho que vale essa reflexão, né, também. Até que não, ponto... Sim. Eu vou fazer um comentário aqui, lógico que a gente não vai dar para entrar nesse assunto, porque a gente está no finalzinho da live e não dá para falar isso. Porque o Instagram vai bater daqui a pouco. Mas existe, olha só, existe um campo de energia que fica na frente do teu chakra, chamado tela búdica. Essa tela búdica ela vai funcionar como uma espécie de filtro. Só que, vê bem, o chakra está ligado com a psique. Então, vê bem, se eu sou um cara, no caso do Anahata, tá? Eu pratiquei algumas coisas, ou em outras vidas, até nessa vida mesmo, que criou a ruptura da minha tela búdica, a nível do Anahata. Os outros chakras podem estar todos, cada um com sua tela búdica montadinha. Mas no meu Anahata está rompido, as energias que estão nesse ambiente aqui onde eu estou, elas podem em algum momento invadir o meu Anahata e me criar uma confusão interna a nível de psique. É interessante porque, por exemplo, os surtos que você fala sobre a questão da saúde mental provavelmente estão relacionados a isso, a telas búdicas rompidas. Entendeu? Porque se você está num ambiente controlado, vamos chamar assim, vamos usar uma expressão, um ambiente espiritualmente controlado,
que tem uma vibração e é controlada essa vibração, tudo bem. Só que esses ambientes são raríssimos, cara. São raríssimos. Você vai para a rua, você entra em ônibus, você conversa com pessoas, você entra em mercado. O mercado é cheio de energia, a rua é cheia de energia. Se você não tem uma proteção que é uma tela búdica, uma energia pode entrar e criar um problema para você. Aí é uma visão que explica muitas vezes uma possessão. O que é uma possessão? Não é uma personalidade necessariamente, mas uma energia perturbadora, desarmônica. Por isso a pessoa fica naquele descontrole. E aí a pessoa muitas vezes tem aquela ideia assim, não, como acontece muitas vezes em algumas crenças religiosas, né? Tá vendo aí, tá possuído ali. Não, entrou uma energia ali que está desarmonizando ele. Se você conseguir fazer um trabalho que expulse essa energia dali, reequilibre ele, tá tudo bem, o cara vai ficar bem. Agora, ele precisa se cuidar, porque a tela búdica, até onde eu sei, ela pode ser restaurada. Só depende da pessoa. Mas é o quê? A qualidade do meu pensamento, a qualidade das minhas ações, a qualidade das minhas palavras. Isso tudo junto é que preserva a minha tela búdica. Se eu pratico... E aí entra o trabalho também, Alexandre? Aí entra o trabalho entra aí também, não entra? Claro, com certeza. Com certeza. Tanto o trabalho laboral que você ganha teu dinheiro, como um trabalho espiritual. De qualquer ordem, tá? Porque as pessoas têm essa ideia, não, a Umbanda, o Candomblé, não! O cara pode ser evangélico pentecostal. A questão não é a religião dele, a questão é ele. Como ele funciona. Qual é o direcionamento que ele tem? O equilíbrio que ele tem. Aí a tela búdica pode ser restaurada. Então a pessoa com uma tela búdica rompida, você deve ter ouvido falar sobre incubos e sucubos. Nunca ouvi falar sobre isso. Então não vamos falar sobre isso hoje. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Você fica devendo isso. Como é que é? Não entendi. Você fica devendo isso que eu quero saber. Não, podemos falar numa outra oportunidade, claro, pô. Isso é muito importante. Porque o que acontece é o seguinte, essa questão dos incubos e sucubos, tem muita gente que tem maior medo. Por exemplo, tem pessoas que não dormem sem roupa, que tem medo. Cara, se você é energia. Isso que nós estamos chamando de incubos e sucubos são energias. Se você não tem uma vulnerabilidade, não tem que se preocupar com nada. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, como são conhecimentos que são passados de forma abrupta, sem uma explicação, sem um entendimento claro, lembra aquele papo logo no início da live sobre tabu? As pessoas começam a criar em suas mentes coisas que na realidade não existem, né? São fantasias. Só que isso vai ganhando forma. Vai dando sudorese, taquicardia. Olha só. Por quê? Porque eu estou dando forma. Eu estou supervalorizando algo que tem valor, tem, mas é o valor justo. Quanto é? 50. Por que tu quer pagar 5 mil? Essa que é a ideia. Entendi. André, brigadão. Obrigado a todos que participaram da live. E até quarta-feira com o Swadhisthana Chakra. Tchau, tchau. Namastê. Uma boa noite.